Muito bom, estamos de volta com mais um Aliança de Fé. Com a minha esposa Yara. Meu marido Kleber. Minha esposa vai fazer uma encenação aqui pra vocês, ó. Oi, amiga, tudo bem? Então, faz tempo que a gente não se vê, mas você deve acompanhar nas redes sociais que eu acabei de ficar noiva. Você viu a foto dele? O quê? Sim, aparência? Sim, ele é muito mais velho que eu, muito mais de 10 anos, mas o que importa isso? Ah, vai, para com isso, hoje tá super na moda. Ah, é importante a gente ser feliz, o amor resolve tudo, amiga, para com isso. Não vai ter diferença nenhuma. Obrigada, amiga, pela sua amizade, pelo seu carinho, seu conselho, mas eu amo ele, já tomei a decisão, já sou noiva, arruma o altar. Tchau, amiga, quem vai estar com ele é eu, não é você. Tá bom, um beijo. Não tem nenhuma diferença. Ai, tem nada. Todo mundo é diferente, ninguém é igual. Beijo, tchau. Esse assunto é pouco tratado, mas que pode trazer sérios problemas no futuro. Uma diferença de idade muito acentuada pode trazer problemas depois do casamento. O mundo diz que o que importa é ser feliz, que o amor ele cobre tudo, ele resolve tudo. Mas e depois, como é que fica? O resto a gente vê depois, e aí? Qual a sua opinião sobre isso? Você conhece algum casal que tem uma discrepância de idade muito grande? Você conhece algum exemplo? Vamos verificar juntos aqui? Solta a vinheta! Maravilha! Existem algumas coisas que parecem não ter tanto problema, sem importância. Nesse caso da idade, dependendo da situação, pode ser tratado até como preconceito. Como nós vimos na encenação aqui. Ah, qual o problema, né? O que podemos aprender na palavra de Deus sobre isso? Vamos trabalhar agora alguns conceitos bíblicos, já que eu já vou adiantar, né? Aqueles que falam, mas a Bíblia não fala nada sobre isso. Realmente, não existe um versículo bíblico que fale, você tem que casar com tal idade. O que existe é a tradição, o que existe é alguns pequenos conselhos que a Bíblia traz com referência à juventude. Ó. Eclesiastes capítulo 9, versículo 9. Desfrute a vida com a mulher a quem você ama. Todos os dias desta vida sem sentido que Deus dá a você debaixo do sol. Todos os seus dias sem sentido, pois essa é a sua recompensa na vida pelo seu árduo trabalho debaixo do sol. Todos os dias da vida, o tempo todo, do começo ao fim, vocês casaram. Isso significa, se tiver muita diferença de idade, talvez você, mulher que é mais nova, vai ser ainda uma mulher numa idade adulta, madura, e ele já vai ser um senhor na terceira idade. Você vai conseguir ter o mesmo relacionamento lá no final? A pergunta, ou ao contrário, o homem? Provérbios capítulo 5, versículo 18. Seja bendito o teu manancial e alegre-te com a mulher da tua mocidade. Da tua mocidade. A palavra mocidade aí significa juventude, significa florescer. O sentido que a Bíblia traz para o casamento é no sentido de você casar e passar a vida toda com o seu cônjuge. A tradição bíblica dos judeus era que eles casassem aos 30 anos. Que era quando o homem atingia a maturidade. E a sua esposa, a esposa que o homem escolhia, que as famílias escolhiam, geralmente era da mesma idade ou idades semelhantes, não sem muita discrepância, para que não acontecesse aquilo que muitas vezes acontece, da idade ser muito diferente e acontecer alguns problemas que a gente vai citar daqui a pouco. Então, biblicamente falando, não há um versículo que fale, tem que ser com 5 anos de diferença no máximo, com 10 anos, com 20, não tem. Mas também falar que o amor supera tudo é um pouco complicado. Então vamos para a segunda parte, que é justamente as questões que podem trazer problemas quando há uma diferença de idade muito grande. Problemas com a diferença de idade. Primeira coisa, experiência de vida. Nossa, isso faz muita diferença. Porque apesar disso ser uma coisa bonita de se falar, não, estou casando com uma pessoa muito experiente, ele vai me ajudar, ela vai me ajudar. Na prática, queridos, na convivência do dia a dia, é muito legal quando o casal vai descobrindo as coisas juntos, vai aprendendo a vida juntos. Quando você tem uma pessoa que sabe muito mais que você,
que já viu muito mais que você, ela vai ver vai ser um tipo de professor para você. Isso no relacionamento não é tão saudável assim. E a gente não tá casando com uma pessoa para fazer o papel de pai ou de mãe, principalmente aqueles hoje em dia, né, que as famílias infelizmente tá muito sem identidade, sem estrutura baseada na palavra. Muitos casais não tiveram um pai e uma mãe, às vezes quer encontrar no cônjuge aquele pai e mãe que não teve, ou aquele pai e mãe que teve de corpo presente, mas que não assumiu esse papel. E aí você quer casar com alguém idealizando aquele pai e aquela mãe que eu tive. Então uma pessoa mais madura, mais experiente. Mas a gente não casa com o pai e com a mãe. A gente casa com uma pessoa que a gente vai construir a vida, vai construir os nossos sonhos. Então pensa nisso, porque parece bonito, né? Oh, ele sabe mais, ele vai me ensinar, ela vai me ensinar. Mas na prática do relacionamento, o gostoso é descobrir junto. E não ter alguém no teu ouvido tentando te explicar alguma coisa o tempo todo. Isso pode trazer muita briga, muito problema. Outra questão, diferença social. Naturalmente, se a diferença de idade é muito grande, a diferença social, na grande maioria dos casos, também vai ser. Então você que ainda de repente está fazendo faculdade, vai casar com uma pessoa que já trabalha 20 anos em tal área. Consequentemente, salário diferente, vida social diferente, amizades diferentes, lugares que frequenta diferente. Você acha que depois do casamento tudo isso vai mudar e a pessoa vai se adaptar de um dia para o outro a você? Claro que não. Nem quando tem a mesma idade ou idades parecidas acontece isso, quanto mais com o mais velho. E a pessoa, quanto mais velha ela é, mais difícil é de mudar. Tá? Então a gente vai aprendendo isso com a vida. A diferença social ela pode sim ser um problema, principalmente se for a mulher muito mais velha que o homem. A mulher vai ter um salário muito melhor, vai ter uma vida social muito mais abrangente do que o homem. E o homem tem aquela questão natural de ser o líder do lar, de ser o cabeça. E aí como é que fica essa situação? Será que isso não vai respingar no relacionamento? A gente sabe que respinga. É complicado mesmo. E essa questão social, essa diferença, por exemplo, se você casa com uma pessoa de 20, 30 anos, né, mais velhos que você, como ele foi criado, a geração dele já vai ser diferente da sua. Então a geração como está hoje e como era o tempo atrás, os costumes, os valores, a criação, até a estrutura familiar no meio cristão, muda a forma de pensar. Aí você é jovem e a pessoa mais velha, ao contrário, né? Você é bem mais velha e a pessoa bem mais jovem. Será que os conceitos dos tempos atuais com antigamente vão se relacionar bem, vão combinar? Problemas com a família. Pode-se ter, se a pessoa é muito mais velha, provavelmente ela já tem filhos, e os filhos desse homem ou dessa mulher provavelmente já tem a mesma idade com a pessoa que ele está casando. Acontece bastante isso, acontece muitos problemas. Ciúmes na família, não sabe como lidar com isso. A imaturidade do mais novo vai fazer que cause problemas também no relacionamento. Então, você percebe como o buraco é um pouco mais fundo do que o romantismo, do que a poesia fala. Ah, é o amor, é o amor que fala, né? O que importa é nos amarmos, né? Não é bem assim. Uma outra questão é dificuldades em ter filhos, não só na questão genética. Pode acontecer, se for uma mulher muito mais velha, ela pode ter dificuldade de ter filhos. Talvez ela já tenha tido filhos e não queira ter mais filhos. Pode ter problema também com esses filhos mais velhos. Como esse cônjuge mais velho vai criar um bebê? Será que vai ser bom isso? Será que vai ser uma experiência boa? Ou ele vai largar na mão do mais novo e se vira? Tudo isso pode acontecer. Isso é verdade. E uma outra questão também, eu trabalho na área da educação, por mais que meu público seja infanto-juvenil, nós vemos já na infância, na adolescência, a diferença de comportamento e de pensamento de meninas e meninos, principalmente na puberdade. Você imagina então quando você já é jovem adulto, a mulher sempre ela está mais à frente, e isso não nos faz ser melhor que os homens. Mas é Deus que quis assim, Deus que por algum motivo quis assim. Ela amadurece mais rápido. Nós amadurece muito mais rápido. Uma jovem de 20 já é diferente de um menino de 20 anos. Ela amadurece muito mais rápido. Então você imagina uma mulher, sei lá, de 40, casada com um rapaz muito mais jovem que ela. Né? Ela vai estar casando ou vai estar criando um filho que nasceu na barriga de outra mãe. E assim o homem, né? Também, uma menina muito mais jovem, tem muito que aprender, ainda tá. Então tem essas questões também, é muito bonito na novela, muito bonito nos filmes, mas na realidade a gente vê que o tempo não para e a lei da gravidade também, né? E o último, que dá mais problema, esse sim, a gente detecta mais problema social, sendo pastor de igreja, a gente vê isso acontecer bastante, é a diferença no corpo pelo envelhecimento. Quando você tem 30 e o outro tem 50, não aparece tanto. Ou um tem 20 e o outro tem 40. Agora, quando um tem 40 e o outro chega nos 60, opa, um vai ter 50 e o outro vai ter 70,
E aí, como é que vai ficar essa situação? Como é que vai ficar o relacionamento íntimo? Como é que vai ficar os problemas físicos que a idade traz? Você, mulher, por exemplo, que tiver seus 40 anos ali, ápice da sua vida, né, você vivendo tudo aquilo que você tem que viver, vai ter que cuidar, de repente, do idoso de 60 que está doente? Pode ser que esteja, pode ser que não. Ele vai ser o seu marido do mesmo jeito para você? Ou você vai largar no asilo, ou então vai separar e vai casar com outro? Você percebe? O homem, mesma coisa. Ela era linda quando tinha 40, agora que tem 60, ela já não vai ter mais a mesma beleza. E aí, você vai pegar uma novinha e vai largar ela? Vai colocar no asilo? Como é que os filhos dela vão tratar essa situação? Gente, tudo isso tem que ser pensado, porque casamento bíblico é para sempre. Não tem essa questão de ficar olhando somente o agora. Né? E o amor de Deus, ele não é esse amor que nós já falamos tanto aqui para vocês, que é sentimental. Ai, que lindo, ai, me apaixonei. O amor de Deus é aquele negócio de cuidar, de se afeiçoar, de realmente passar uma vida inteira. Esse é o casamento. E é isso que tem que ser pensado na hora do noivado. Como nós vimos no começo a minha esposa falando com a amiga dela, ela só estava pensando no agora. E a amiga dela, poxa, mas qual a idade dele? Mas e depois? Como é que fica? Ela, não é, mas o futuro ele está mais perto do que a gente imagina. E a gente tem que tomar cuidado. A gente tem alguns exemplos de amigos de casais que casaram, né? A gente pensa muito naquele momento, né? No aqui e no agora. E não pensa no depois. E foi passando depois e começou a aparecer toda essa lista de problemas que nós vimos. E a gente está fazendo aqui um vídeo para casais com princípios cristãos baseados na palavra. Então, o amor baseado no capítulo de 1 Coríntios 13 é lindo, mas viver aquilo na prática 100% é um desafio para qualquer idade. Sim. E para qualquer casal. Nenhum casal é perfeito, porque só somos seres humanos perfeitos. Independente da idade, nós teremos nossa diferença, só que quanto mais diferença do gênero, que já acontece, homem e mulher, diferença social, classe social, financeira, de cultura, nós vamos ter nossa diferença. E a idade, ela também interfere um pouquinho. Lógico, cada caso é um caso. Ai, mas eu conheço um casal que eles se amam, então é melhor. Pode ter casos que, por N motivos, eles conseguiram viver bem. Mas se você fizer uma estatística, a gente não pode basear por causa de um que deu certo. Isso é uma estatística de vários que chegaram a tomar essa decisão de casar com uma pessoa muito mais jovem e muito mais velha. A gente está falando de diferença de 2, 3 anos. Muita diferença. Com o tempo, as coisas vão acontecendo. Então, isso é um alerta para a gente não tomar decisões, que o casamento do cristão tem que ser para a vida toda, até que a morte nos separe. A gente tem que casar com o pensamento do mundo. Aí casa e depois a gente vê. O importante é ser feliz, se der a gente separa. A gente não tem que casar com esse princípio mundano, sim casar para a vida toda. Então, não é tomar uma decisão pensando só no agora. Então, para encerrar, deixando bem claro, existe um versículo que fala a idade não existe. Tá? Então, você pode casar com quem você quiser. Se você tem 20 e quer casar com alguém de 80, casa. Né? Só que assuma a responsabilidade depois. A questão é que depois que casa, não pode mais separar. E aí, como é que fica? Né? A escolha é sua, mas analise bem. Pois depois que casar, não adianta reclamar. Até rimou, né? Mas a gente tem que tomar cuidado com isso. E preste atenção. Cuidado com as frases mundanas, as poéticas, das músicas, né? Meu olhar, a lua. Isso tudo, queridos, é lindo. Mas na prática do relacionamento, como vários vídeos que nós já fizemos aqui, é diferente. As coisas no dia a dia, elas são mais fortes, elas são mais difíceis. O mundo hoje é difícil para o casal, para a família, para os filhos. Então, quanto menos problema você conseguir, nós já falamos bastante sobre isso também, né? Quanto menos problema você tiver na hora que você escolhe alguém, menos problema você vai ter depois, porque os problemas vão aparecer naturalmente. Então, que Deus abençoe você a fazer a escolha certa, a não romantizar tanto. Se você escolher uma pessoa mais velha, assuma a responsabilidade, seja feliz com ela, que Deus possa guiar os seus caminhos, mas a regra é que escolha alguém da sua idade, um pouco mais velho, um pouco mais novo só, seja feliz, cumpra todas as bênçãos que Deus tem para a vida de vocês, que com certeza o seu casamento vai ser abençoado, tá bom? É sempre bom estar aqui com vocês. Não esqueça de deixar aquele like muito abençoado. Compartilha, comenta, nos ajude a divulgar o nosso canal. Links aqui embaixo e na descrição. Alguns livros que eu escrevi. Tem também um curso se você quer escrever um livro. Esse curso é bem legal para você, ajuda bastante. E também se inscreve no nosso canal e ativa o sininho. Todas as semanas nós postamos vídeos aqui para abençoar a vida dos casais, dos seus filhos e de toda a família, tá bom? Vou orar agora para a gente poder encerrar. Eu te agradeço, Senhor, por mais esse dia. Obrigado por mais esse vídeo. Que o Senhor dê sabedoria aos noivos na hora de escolher seus pares, a hora de
escolher o homem ou a mulher que vai viver do seu lado, porque é para a vida toda, Pai. E às vezes uma diferença ou outra pode fazer toda a diferença. Tem misericórdia, dá sabedoria e mostra a tua vontade e a tua verdade sempre, Pai. Em nome de Jesus. Amém! Um beijo, Deus abençoe, fiquem na paz.